Patrimônio nacional pela Constituição Federal, considerado reserva da biosfera e patrimônio natural da humanidade, é extremamente importante para a conservação da diversidade biológica. Várias espécies ameaçadas em todo o mundo ainda estão presentes aqui, como o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira, a ariranha, o cervo do Pantanal, a arara azul grande e uma saudável população de onças. Francamente, aqui tem uma diversidade ilustre de plantas aquáticas. A abertura de rochas no período quaternário promoveu a formação das áreas do Pantanal, no centro da América do Sul, diminuído pelo desenvolvimento geológico do tempo. O equilíbrio ambiental e os processos ecológicos são determinados por eventos, naturais ou não, que acontecem nas partes altas e baixas da bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Aqui convivem 80 espécies de mamíferos, 650 de aves, 50 de répteis e 300 de peixes. O oceano, a Amazônia, os chacos bolivianos, assim como o Pantanal, são biomas únicos. Porém, quando vemos somente suas características e singularidades, deixamos passar despercebido o papel e a ligação entre esses ecossistemas. É como se observássemos apenas uma parte de uma arte pintada em tela, aquela que nos salta aos olhos. Existe um degradê de biomas. O papel e a ligação entre eles são despercebidos pelo olhar passageiro. O que há em comum, compartilhado, correlacionado e que está ali sendo doado e gerido pelos ecossistemas no tempo e no espaço? Quando penso nisso, penso no vento. Penso na reciclagem de água, comum a tudo e a todos. O vento deforma constantemente, faz com que a água quente do oceano caia sobre partes da Amazônia. As árvores devolvem parte dessa água de volta para a atmosfera. O cheiro da floresta é a peça-chave nesse processo. As plantas lançam diariamente na atmosfera pequenas porções de vapor de água e outros gases. São tão instáveis, eles se transformam em núcleos de condensação de nuvens. São os aerossóis formadores de nuvens. Acima das florestas, o vento continua então transportando o ar úmido. Esses são os rios voadores. No corredor da biodiversidade, os rios voadores são guiados por barreiras como serras, morros, planícies e chapadas. A Cordilheira dos Andes é a principal delas. Toda essa água na atmosfera é forçada pelo desnível das superfícies a desviar para o centro-oeste do Brasil, promovendo o período de inundação nos chacos bolivianos e pantanais, que também emitem aerossóis formadores de nuvens, permitindo a chuva sobre o cerrado. O período de longo prazo das chuvas depende da manutenção do regime hidrológico do complexo do Pantanal. O bicho d'água vem da junção de vários rios que os ribeirinhos encontraram na originalidade indígena, o minhocão. Os cordões arenosos sustentam a ancestralidade africana dos pantaneiros, os mascarados, o siriri e o cururu, a Maria Isabel ampliam e diversificam a cultura regional. Observando a natureza, o homem pantaneiro se adaptou às estações seca e chuvosa, cria os seus rebanhos em harmonia com a vida selvagem do Pantanal.
Esses saberes foram adquiridos pela constante observação do caminho das águas na época das enchentes, dos lugares que secam primeiro na época das vazantes e daqueles que proporcionam água para o gado por mais tempo durante o período de estiagem. A paisagem marcante confere ao Pantanal uma estética única, enriquecida pela abundância e diversidade da fauna e flora. O nível de sensibilidade do Pantanal é alto, e os efeitos das práticas humanas, como a dragagem, pesca excessiva, desmatamento, a erosão, barragens gerando mudanças hidrodinâmicas, canalização de cursos d'água, representam sérias ameaças a toda a região. Caso você tenha perdido, só neste ano, 3,4 milhões de hectares do Pantanal foram consumidos pelas chamas até agora. Isso equivale a 10 mil Cuiabás. Registramos o maior número de focos de incêndio desde que começamos a registrar esses índices. É um recorde histórico. São mais de 21 mil focos de incêndio. O fogo da planície foi único e catastrófico. O curto período de inundação deixou muita vegetação exposta e seca, que antes estava em áreas encobertas pelos alagados, sofriam a decomposição e sedimentação. Os pantanais de ribeirinhos, peões e indígenas, pouco a pouco se incendiaram. O fogo encoberto e alimentado pela serrapilheira seca na região de um Pantanal não alagado, estende braços até o Cerrado do Planalto. Em setembro, rios de fogo são vistos do alto e mais de 8 mil focos de incêndio são registrados neste mês. No auge da estação seca, a dimensão deste incêndio, antes ignorado e silenciado, porém dinâmico, transformam a biota pantaneira em cinzas e o céu parece arder em tons de brasa. Yeah, I guess we just have to, Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nem se perde, tudo se transforma. O fogo proporciona episódios únicos e transformadores que alteram as formas e características das coisas. Os tons avermelhados de uma árvore recém-transformada em brasa se refletem em vislumbre ao pôr do sol. Essa contemplação é proporcionada por pequenos fragmentos, do tamanho de um fio de cabelo, que promovem efeitos espetaculares na nossa vida. Se há algo que compartilhamos em todos os estágios da vida, são esses pequenos fragmentos que estão suspensos no ar, os aerossóis atmosféricos. A essência das plantas, os pólens das flores, as bactérias e vírus, a brisa do mar, as tempestades de areia e cinzas vulcânicas, todas essas fazem parte da grande população de aerossóis naturais. Eles desempenham papéis essenciais na conexão e manutenção dos ecossistemas. Somos responsáveis por uma outra população de fragmentos atmosféricos que aumentam a cada década de desenvolvimento da sociedade, os aerossóis antrópicos. A transformação e ocupação da terra com o desmatamento, a extração de minério,
a pecuária, o processamento de produtos, o transporte automotivo são alguns processos que emitem aerossóis que são prejudiciais ao clima e principalmente à nossa qualidade de vida. As queimadas lançam no ar produtos da transformação de uma vegetação carbonizada pela ação do fogo e uma porção de aerossóis como a fuligem, fragmentos mais finos que um fio de cabelo. Nos incêndios florestais como os do Pantanal, a fumaça produzida está carregada de tanta fuligem que a quantidade de aerossóis aumenta a morbidade tanto das plantas quanto a nossa. Os espetaculares pores do sol são proporcionados nos dias em que o ar está mais poluído. As leis da natureza poetizam a tragédia antrópica. O azul celeste não é tão presente quando o ar está cheio de aerossóis finos. Seus efeitos são brevemente esquecidos pelo espalhamento dos raios solares em tons de brasa. As plantas que sobrevivem aos eventos de queimada não contemplam os tons avermelhados. Esses tons alteram seu desenvolvimento. Ao espalhar os raios solares, os aerossóis modificam as características da luz que as plantas necessitam para crescerem. Para além da vegetação nativa, o impacto das queimadas atinge os setores agrícola e de saúde. O Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece os padrões de qualidade do ar, que determinam o valor de concentração de um poluente específico na atmosfera pelo tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da população sejam preservados em relação aos riscos e danos causados pela poluição atmosférica. Se você observar o índice de qualidade do ar no pico da temporada de queimada, a concentração de aerossóis finos é tão alta que o efeito a longo prazo na nossa saúde é proporcional a um fumante de tabaco. Os aerossóis de incêndio alteram a formação de nuvens e também a dinâmica dos rios voadores. A fuligem é um aerossol que capta tanta água que, a depender de sua quantidade, pode dificultar o processo de formação de nuvens ou então provocar nuvens carregadas e tempestades em outras regiões, inclusive de granizo. Todas as formas de ignição originárias de atividades humanas sobre a floresta precisam ser rigorosamente extintas. O fogo em áreas florestais, pastos e áreas agrícolas, próximas ou distantes a nós, é um problema grave. Quanto menos fontes de fumaça e fuligem existirem, menor o dano à formação de nuvens e chuvas. Portanto, menor o dano ao Pantanal, o nosso Oceano Verde. Dada a cultura do fogo ainda prevalente no campo, essa não será uma tarefa fácil, porém ela é fundamental. Suficientemente registradas pela ciência, as mudanças climáticas globais e os ameaçadores impactos regionais e locais dos incêndios metem o pé na porta fechada da falta de ação política, colocando pressão crescente sobre tomadores de decisão. Se o conhecimento científico qualificado ou o princípio da precaução ou simples bom senso não gerar reação adequada
daqueles que detêm os meios financeiros e os recursos estratégicos. O choque do Pantanal embrasa torneiras secas, cidades inundadas e outros desastres naturais, hão de produzir alguma reação. Acho que as águas iniciam os pássaros. Acho que as águas iniciam as árvores e os peixes. Acho que as águas iniciam os homens. Nos iniciam. E nos alimentam e nos dessedentam. Louvo essa fonte de todos os seres, de todas as plantas, de todas as pedras. Louvo as natências do homem do Pantanal. Todos somos devedores destas águas. Somos todos começos de brejos e de rãs. Penso que os homens deste lugar são a continuação destas águas. And now that I'm older, my heart is colder, and I can see that it's a lie.